Programa Mais Saúde hoje num lugar super especial. Eu diria até que é a segunda casa do Dr. Roque Marcos Savioli, que está nos acolhendo hoje por um motivo muito especial. Meu amor, você não quer contar para os nossos telespectadores do Mais Saúde o que nós estamos fazendo aqui? É claro, é o maior prazer, porque realmente hoje nós estamos comemorando os 35 anos da cardiogeriatria. A unidade da cardiogeriatria faz parte da divisão clínica do INCOR, e o objetivo é cuidar das pessoas com doenças do coração acima de 75 anos de idade. Então a gente cuida do coração do idoso. E você bem disse que é a minha segunda casa, que faz 40 anos que eu estou nessa instituição, desde o primeiro dia que ela foi inaugurada, né? Então eu faço parte dos 40 médicos e profissionais mais antigos da instituição. Eu brinco, digo que um dia desses o Dr. Roque vai chegar lá em casa com aquela plaquinha do patrimônio, sabe, que a gente recebe, né? Mas olha, nesse encontro vieram pessoas incríveis, participaram pessoas incríveis, como o professor Wilson Jacó, né, meu amor? É, o professor Wilson Jacó Júnior, ele é professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é o diretor da unidade de cardiogeriatria aqui do Instituto do Coração. E vocês vão conferir o que ele falou para nós. A unidade de cardiogeriatria do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, comemora 35 anos. Para tal, reunimos num simpósio cardiologistas, geriatras, oncologistas, psiquiatras e outros profissionais que nos trouxeram condições de entender melhor este idoso, cada vez mais frequente na sociedade brasileira, em meio às suas múltiplas enfermidades, dentre elas principalmente as doenças cardiocirculatórias. Sem sombra de dúvida, a função destes especialistas é aprimorar a melhor forma de diagnóstico, melhorar a qualidade terapêutica sem desrespeitar, em nenhum momento, aquilo que o idoso quer para suas perspectivas de vida, para a duração e qualidade desta vida. Nós temos muito a aprender entre nós, com aqueles que são responsáveis pelos diversos conhecimentos, pelos diversos saberes da área médica e das demais áreas relacionadas ao ser humano e à sua saúde, e principalmente a empreender formas de tratar que melhorem o bem-estar do indivíduo e que, ao mesmo tempo, lhe permitam uma longevidade funcional. E explicar isso ao paciente e, logicamente, aos seus familiares, para que eles se tornem parceiros, para que eles participem deste processo junto com os profissionais. Aos profissionais, nós devemos dar as condições necessárias para que saibam exatamente o que fazer, em sintonia com aquilo que está sendo feito com seus parceiros de tratamento. É, o professor Wilson Jacó, ele coordena, então, todo o serviço. Todo o serviço de cardiogeriatria. Que, na verdade, nós temos uma função assistencial, que é primária, primordial. É atender os pacientes, cuidar dos pacientes, prevenir, orientar os pacientes nesse sentido. Nós temos uma função didática, que é o formar profissionais de saúde, formar residentes, formar estagiários, e temos atividade científica também, de pesquisa. Por exemplo, nós finalizamos agora aquela nossa pesquisa sobre a importância da saúde na espiritualidade. Então, tem todo esse contexto, né? São essas três missões que tem a unidade. Mas o mais importante é a gente atender paciente. Atender paciente e prevenir a doença. Porque, claro, você, depois dos 75 anos, a possibilidade de ter doença é muito grande, né? Existem as comorbidades, né? As polifarmácias, o paciente chega com uma enormidade de receitas e remédios. Então, essa é a função nossa, orientar, prevenir, porque o sujeito tem uma vida saudável, né? Exato. Pelo menos o resto de vida saudável. Agora, nada como darmos um exemplo, né? E nós vamos ter agora um VT que é de um paciente do Dr. Roque. Gente, ele tem mais de 100 anos, mas eu vou deixar vocês ouvirem e depois eu vou fazer uma parte aqui quando nós retornarmos.
19 de janeiro de 1916, meia dúzia, da minha data de nascimento, né? Tenho 101 anos e 9 meses, porque eu nasci em 19 de janeiro. Levanto 8h30, 9 horas, como uma vasilha com saladas de frutas. De vez em quando me dá vontade, eu tomo leite com aveia. Depois almoço 11h30. Comida normal. De preferência, precisa ter arroz e feijão. Mistura carne, frango, certo? E verdura bastante. Salada de verdura variada. O essencial é o vinho. Quase todos os dias tomo meio copo de vinho. Em primeiro lugar, Deus. É a chave de tudo, né? Sem Ele, nada é possível na vida. Na vida profissional, a situação do indivíduo depende de Deus. Fora disso é bobagem. Dizer o contrário, tem gente que não acredita, é normal, mas a realidade é essa. Ultimamente estou tomando alguns remédios, os 2 remédios. Um para pressão e outro para uma bronquite, proveniente que eu fumava muito. E provocou enfisema. Mas estou quase curado. Não é impressionante? Impressionada fiquei eu quando o Dr. Roque chega para mim e fala assim: Gisela, você precisa conhecer esse paciente. Ele tem 100 anos, ele é incrível, ele veio a pé, ele veio de metrô sozinho, ele mora sozinho. Eu fiquei olhando. 6 horas da tarde. É, no imagina. Metrô em São Paulo, vindo da Zona Leste. Pois é. Você imagina. E aí o que aconteceu? Quando eu o conheci, eu realmente fiquei impressionada. Só que vocês estão assistindo, já passou um tempo, então ele está com 101 anos e 9 meses, né? Amor, fala um pouco desse paciente. Ele é realmente uma pessoa muito especial. Não, foi especial. Realmente, quando ele chegou, eu vi na ficha que paciente de 100 anos e entrou uma pessoa absolutamente mais jovem. Eu falei, tem alguma coisa errada. Até imaginei que houvesse algum problema psiquiátrico da idade, que às vezes a pessoa, né, fica com problema. Ele percebeu que eu estava duvidando, só de me olhar, ele percebeu, ele tirou a identidade dele e mostrou para mim. Impressionante. Ele fez isso comigo também. Também com você. Quer dizer, impressionante a capacidade, não tem nenhum déficit cognitivo. Não é bom, para ele vir do Tatuapé, de pegar, fazer 3 baldeações, 6 horas da tarde, hora de pico do metrô, e para chegar no consultório, o que você acha? Observem, ele mora sozinho. Mora sozinho, ele tem uma pessoa que faz almoço para ele só, o jantar ele come, não come porcaria, vocês viram, né? Não come porcaria, ele come comida, que ele falou, né? Exatamente. Então, vocês observem isso. Agora, nós vamos para um VT muito especial, que depois eu gostaria que você comentasse. É do padre Wagner Ferreira, o nosso super querido, que é da comunidade Canção Nova. E olha que interessante, não é que o Dr. Roque o convidou para compor a mesa deste encontro de cardiogeriatria, mas depois que o padre comentara a fala dele, eu gostaria que você me dissesse por que você convidou um padre para compor essa mesa. Vamos lá, padre? Tendo em vista o cuidado com a saúde humana, tendo em vista, por exemplo, a saúde pública, é importante termos presente que, continuamente, lidamos com a realidade da finitude humana. A finitude humana que se manifesta pelo simples fato de sermos criaturas, pelo simples fato de termos limitações, termos um corpo, termos uma realidade sempre passível de dor, de sofrimento, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicoafetivo, psicoemocional, do ponto de vista moral. No entanto, a finitude humana não é uma realidade absoluta na existência do ser humano, porque nós também trazemos uma realidade interior, que é uma dimensão espiritual que temos que considerar e que o cuidado com a saúde humana precisa considerar. E, a partir daí, nós falamos de transcendência. A transcendência, a capacidade do ser humano de criar, de recriar, de ressignificar a sua vida, a sua existência, os fatos, acontecimentos,
de ir além dos seus sofrimentos, ir além das dificuldades que ele mesmo enfrenta, ir além da finitude. Por isso, como é importante no cuidado com a saúde é respeitar essa dimensão espiritual do ser humano, respeitar essa dimensão transcendental, até mesmo do ponto de vista das pesquisas científicas. Quantas pessoas que conseguem lidar melhor, por exemplo, com um câncer, com uma doença no coração, uma doença cardiovascular, tendo em vista o cultivo de sua espiritualidade, o cultivo da sua oração, a busca do encontro com Deus, o cultivo da fé. É importante que médicos e médicas e todos aqueles que prestam serviço no campo da saúde humana, no campo da saúde pública, levem isso em consideração. No processo terapêutico com seus pacientes, saibam promover, cultivar, criar as possibilidades para que o próprio paciente cultive a sua espiritualidade, a sua fé, a sua religiosidade. Seja um ser que verdadeiramente considere a sua transcendência para que possa lidar melhor com as limitações, possa lidar melhor com a realidade de sua finitude. Bom, por que eu chamei o padre para participar nessa mesa? Porque o assunto que a gente está falando hoje também é de finitude. Quer dizer, é o fim da vida. E no momento que você está perto do fim da sua vida, você começa a ter o aspecto de espiritualidade da sua vida, né? Então eu convidei o padre justamente para falar de finitude e transcendência. E eu acho que a coisa foi muito boa, né? Não, ele deu um recado assim, bárbaro. Citou Santo Agostinho, que agora eu confesso que não li as Confissões e que estou com muita vontade de ler depois desse momento que o Padre Wagner nos trouxe. E nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já nesse momento tão importante que são os 35 anos de comemoração do serviço de cardiogeriatria aqui do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de Medicina de São Paulo. Retornando o programa Mais Saúde hoje, aqui na segunda casa do Dr. Roque Marcos Savioli, que é o Instituto do Coração. É uma bênção quando a gente vem aqui, né? Olhar que o Brasil tem um instituto dessa grandeza, e dessa grandeza em termos de cientificidade, né? Exato. Mas também de humanismo, né, meu amor? Sem dúvida. Vamos dizer, o logo do hospital, né? A missão do hospital é ciência e humanismo. Eu acho que isso é bacana. É muito bacana. Mas compôs também a mesa que o Dr. Roque presidiu um grande psiquiatra. O professor Orestes Forlenza, que falou de aspectos que eu achei assim muito importantes, né, meu amor? A bipolaridade das pessoas de idade, né? Quer dizer, qual a diferença entre a mania e a doença, né? Pois é, até o professor Wilson fez uma pergunta interessante, falou assim, mas a gente vai ficando, será que é com manias ou hábitos? E de repente, será que isso vira doença? Pois bem, vamos ouvir agora o professor Orestes Forlenza, que ele vai dar assim algumas dicas do que realmente acontece com toda essa saúde psiquiátrica das pessoas que vão envelhecendo. O idoso está particularmente sujeito a apresentar transtornos da memória. E alguns desses transtornos vão caminhar, vão evoluir e eventualmente vão chegar até um quadro de demência, sendo que a principal delas é a doença de Alzheimer. Então é muito importante estar atento a isso. O que não quer dizer que toda queixa de memória seja sinônimo de que que a doença, a demência virá no futuro. Existem, evidentemente, as queixas de memória que são próprias do idoso,
são estáveis, são, assim, fazem parte do envelhecimento normal, mas é claro que é importante o clínico detectar aquelas que são sujeitas a uma evolução e, evidentemente, tomar as providências o quanto antes para que o diagnóstico seja feito e as medidas terapêuticas e preventivas sejam implementadas. Então, a memória, sem dúvida, é um aspecto de destaque. O outro é a depressão. A depressão é um fenômeno, digamos assim, muito prevalente em todas as faixas etárias e, fundamentalmente, no idoso que, pela sua condição física, social, psicológica, está particularmente exposto a fatores de risco para a depressão. Nem toda manifestação de tristeza é sinônimo de doença, mas também aqui é importante ressaltar que a depressão, quando vem na sua característica plena, corresponde a uma doença que pode ser muito incapacitante e, além de provocar um sofrimento muito grande, ter consequências físicas e sociais muito relevantes. Então, de novo, aí a importância de se identificar os sintomas, mesmo que discretos, mas sendo submetidos a um encaminhamento adequado para um diagnóstico clínico, para as medidas terapêuticas e para as medidas de promoção de saúde nessa faixa etária. Geralmente, tudo aquilo que faz bem para o coração acaba fazendo bem para o humor e também para o cérebro. Então, as medidas de boa prática de vida, hábitos alimentares, atividade física, ocupação social, ocupação intelectual, são medidas que devem ser estimuladas nesses indivíduos que, como eu falei, estão sujeitas ao risco de depressão e transtornos da memória. Pois é, nós precisamos cuidar hoje da nossa saúde mental de amanhã. Nós seremos centenários. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, lógico, que me procuram, porque você envelhecer com saúde é realmente olhar a nutrição com seriedade. E foi o que o Orestes falou, né? Que o que é bom para o coração é bom para o cérebro, né? Agora, nós vamos voltar para um segundo momento com esse centenário maravilhoso que vocês estão conhecendo, o senhor Luciano. Mas ele dá duas dicas que eu acho fantásticas, que são, digamos assim, é o foco dele da vida toda, que foi em relação a essa parte de espiritualidade, vocês vão ver, mas eu vou dizer, puxando a sardinha para o time do nosso fundador, porque o Monsenhor Jonas Habib, ele é um torcedor ferrenho de São Paulo, assim como o padre Adriano Zandoná e essas duas criaturas que vos falam, mas vocês vão ver uma coisa muito interessante também com o seu Luciano. Meu avô, por parte de mãe, Leopoldo Machado, ele tinha fazenda de café, né, em São José dos Campos. Tornou-se funcionário público. Ele era diretor da Secretaria do Interior. Minha mãe era professora, foi a primeira substituta do Grupo Amadeu Amaral, quando saiu da escola. Foi criado no Colégio Santa Inês. Ela e mais duas irmãs, minha tia Cristina e Valentina. Sou aposentado, viúvo, desde 1996. Sempre trabalhei com produtos farmacêuticos. O senhor tem filhos? Eu tenho doutora Elza Montenegro Rodrigues Pilati, sobrenome do marido. Tem dois netos. O mais velho é Érico Rodrigues Pilati e o outro é Gustavo Rodrigues Pilati. Eles são moços. Um tem 32 anos e outro tem 27. A família toda é São Paulina. Por parte de minha senhora. Primeiro, quando eu entrei como sócio, 1942. A foto do senhor aqui? É. Diferente, não? Como vai modificando a natureza, não? Meu neto está, toda vez, eu vou levar o senhor, e não dá, sabe por quê? Vou te explicar. Por causa dos degraus. Os degraus da arquibancada é muito alto. Não dá para me subir. Ele tentou diversas vezes. Depois eu vou. Um pouquinho de dificuldade no andar, meio desequilíbrio. Mas eu estou tomando o remédio e melhorei. Durmo bem, como bem, tá? Tenho disposição. Recebo todo sábado ou domingo minha família aqui em casa. Tomo um lanche à tarde comigo. E o senhor mora sozinho? O senhor Sozinho, eu e Deus.
Bom, você veja só, ele tinha que ser São Paulino, né? Para viver todo esse tempo. Você vê, coisa mais interessante, ele me levou, a carteirinha que ele mostrou para mim, de sócio fundador do São Paulo. É porque ele descobriu depois da segunda consulta que este aqui é São Paulino, porque tem lá um monte de símbolos, né, do São Paulo no consultório. Impressionante, ele contou a história do São Paulo inteirinha, sabe? Desde a época que São Paulo tinha um campo de futebol, que era no Canindé, né? Gente, quanta coisa esse homem não viu? Quanta coisa bonita ele viu e quanta coisa ruim também. Desde o início da vida dele, ele aprendeu a comer comida e ele continuou. Ele não se deixou envolver com a modernidade. Isso. Mas nem é isso que eu quero falar, meu amor. Eu creio que o sucesso dessa longevidade saudável do seu Luciano é Deus. Ah, sem dúvida, seria o quê? Porque ele fala isso. E outra coisa, quando você realmente tem Deus em primeiro lugar na sua vida, qualquer acontecimento complicado, ele bate diferente. Você transcende. Isso. Você transcende isso aí, você passa. Isso. É isso. E como estamos falando de transcendência, nós vamos então terminar o nosso programa que eu creio que vocês devem ter adorado, porque eu amei, né? Com justamente o nosso momento de espiritualidade que vem lá de Roma com o Padre João Marcos. Eu quero agradecer muito, amor, você ter aberto as portas do Instituto do Coração para todos nós, para os nossos telespectadores do Mais Saúde, e deixo você para se despedir. Muito obrigado. Agradecemos aqui a assessoria de imprensa do INCOR, né, que facilitou Sim. toda essa reportagem, e ficamos felizes, né, em poder passar para vocês o que de bom se faz aqui, que é o tratamento das pessoas com muito amor, com muito carinho, né? Exato. E com muita dedicação. E um beijo muito grande e eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Olá, irmão e olá, irmã do programa Mais Saúde. Alegria de estarmos juntos nesse dia para falarmos dos 35 anos da cardiogeriatria, das pessoas, desses médicos que cuidam das pessoas mais idosas. Uma alegria estarmos participando do programa Mais Saúde. Abraço a doutora Gisela, abraço a todas as pessoas que trabalham neste programa com o intuito de levar as pessoas a tomar consciência. Como é importante nós cuidarmos da nossa saúde, como é importante nós nos prepararmos para viver bem a nossa vida. Quer você seja adolescente, criança, jovem, quer você seja adulto ou idoso. Como você quer envelhecer? Como você quer chegar à idade já de 40, 50, 60, 80, 90 anos? Como você tem envelhecido, ou você que já está numa idade um pouco mais avançada, como você tem vivido a sua vida? Com saúde, com alegria, com disponibilidade, sem espiritualidade. Espiritualidade faz parte do ser humano, espiritualidade está em nós, diz a nossa vida. O ser humano busca por algo, busca por uma presença que o conduza. E para nós, cristãos católicos, nós buscamos a quem? Nós buscamos a graça de Deus, nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nós buscamos a presença do Altíssimo. E é nele, com ele, que nós conseguimos continuar firme. Você que é católico, busque participar da Santa Missa. Se você pode ir à Santa Missa todos os dias, se você pode participar da Santa Missa, mas principalmente aos domingos, não deixe de participar. É importante, irmão, você cultivar uma espiritualidade sadia. Rezar todos os dias, pode rezar o terço, ler a palavra de Deus, ler um bom livro de espiritualidade, para que você possa ir vivendo os seus dias, os seus anos, na sua idade, na idade que você está hoje. Mas chegar na idade já, na idade já adulto, ou na idade já, talvez você seja um idoso, mas chegar nesta idade com alegria, com disponibilidade, com fé, com amor, com dedicação. Tudo isso vale a pena. Nós temos testemunhas na nossa comunidade. Nosso Padre Jonas, nosso Monsenhor Jonas, que homem de Deus, que jovem, ele é um idoso jovem, sim, já com 80 anos, mas 80 anos bem vivido, 80 anos de um homem sadio, um homem que
doa a sua vida, doa a sua vida com alegria, com disponibilidade, com saúde. Por quê? Porque é um homem de Deus, é um homem que cuida da saúde, é um homem que cuida, faz exercício físico todos os dias. Além dele, tantos outros nós poderíamos dizer, a minha mãe, pessoas que a gente vai conhecendo no correr da caminhada. Deus abençoe você, abençoe a sua história, abençoe a sua caminhada. É possível, com a graça de Deus, você chegar lá e envelhecer bem, envelhecer com saúde. Que a graça, o amor, a misericórdia de Deus venha até você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.